Olá pessoal, fiquei de fazer um vídeo então respondendo a pergunta se um cristão pode ser um esquerdista, e a gente vai ser bem breve, bem direto, e a resposta é que ele não pode ser um esquerdista. E eu elenquei aqui nesse pequeno rascunho 10 razões pelas quais então o esquerdismo, a doutrina de esquerda, ela é contrária à Bíblia e por isso o cristão não pode ser adepto dela. E a primeira razão é que o esquerdismo ele promove o aumento do Estado. Todo esquerdista, todo aquele que tem uma doutrina de esquerda, quer que o Estado, quer que o governo seja cada vez maior, com maiores ministérios, com maiores autoridades, com maior campo de atuação, e a gente olha para a Bíblia e vê de que o Estado ele se preocupa com bem menos coisas do que os esquerdistas gostam. Então, os esquerdistas, eles gostam de um Estado grande, de um Estado atuante em praticamente todas as áreas da vida do indivíduo, quando a Bíblia, ao contrário, defende não exatamente um Estado mínimo, mas com certeza um Estado bem mais reduzido do que o esquerdista defende. No segundo lugar, o esquerdista, ele cria a ideia e ele crê nessa ideia de luta de classes. E você olha para a Bíblia e você não vê nenhuma vez lutas de classes sendo promovidas, sendo exaltadas. Pelo contrário, você vê o apóstolo Paulo, por exemplo, falando de que aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Em contrapartida, você também tem na Bíblia várias disposições, vários versículos mostrando que você deve ajudar o próximo, mas nunca uma ideia de luta de classes. Jesus, nem os discípulos, nem o Antigo Testamento, nem ninguém disse que os ricos são demoníacos e os pobres são santos. Pelo contrário, você tem sanções para ambos os lados. Então essa luta de classes ela não encontra resguardo bíblico. No terceiro ponto, a doutrina de esquerda demoniza o capitalismo. E demoniza por quê? Porque não entende que o capitalismo não é uma coisa, o capitalismo é simplesmente um sistema. Eu compro, eu vendo, eu lucro e eu invisto onde eu achar melhor. E nós não temos, de novo, na Bíblia nenhuma restrição quanto a isso. Você tem vários exemplos de pessoas ricas que fizeram o bem e foram grandemente abençoadas pelo Senhor através da sua riqueza. Com um detalhe, usavam essa riqueza para a glória de Deus. Vale lembrar que um homem rico comprou o sepulcro do nosso Senhor Jesus Cristo. Um sepulcro que custava muitíssimo mais caro do que custa hoje. E foi um homem rico que comprou. Então, essa questão de demonizar o capitalismo é completamente antibíblico, porque esse sistema de lucrar para investir novamente ou para gastar onde se bem entende, se encontra muitas vezes na Escritura. Em quarto ponto, o esquerdista ele quer fazer boas obras, todavia com o dinheiro dos outros. Eu até hoje não encontrei nenhuma associação de defensores da esquerda que com o seu próprio dinheiro fazem o bem a outrem. Pelo contrário, eles não estão satisfeitos em sequer fazer o bem a partir deles, mas querem fazer o bem com o dinheiro dos outros. Defendem que os sem-terras possam invadir terras supostamente ociosas. Defendem que os sem-teto possam invadir prédios que estão em alguma disputa judicial, mas nenhum deles, até hoje, pelo menos, nós vimos abrindo suas casas para, ainda que meia dúzia de pessoas necessitadas. Então é fazer o bem desde que comece com o próximo. Isso não encontra respaldo na Escritura. Um quinto ponto, o esquerdista ele crê que o indivíduo não sabe cuidar dos seus próprios interesses, mas que o Estado, que o governo sabe. O problema é, o governo ele é feito de pessoas. E se o indivíduo não sabe cuidar dos seus próprios interesses, por que que o Estado, que é composto também desses mesmos indivíduos, conseguiria cuidar? E na prática a gente vê que o esquerdismo ele não luta por um mundo melhor, mas ele luta por um mundo melhor para determinadas pessoas, porque sempre que ele quer fazer o bem a certos indivíduos, ele necessariamente acaba não só desagradando, mas fazendo mal a tantos outros indivíduos. Basta você ver pesquisas, basta você ver estatísticas do nosso país mesmo,
mostrando a quantidade de pessoas que trabalham e a quantidade de pessoas que são sustentadas por esses que trabalham. A balança não fecha, essa conta não dá certo, e isso então também vai contra as Escrituras, porque as Escrituras não exaltam o governo como sendo o supremo concílio de todas as coisas e infalível, como acaba acontecendo na doutrina de esquerda. Em sexto lugar, os esquerdistas defendem que se deve tirar do rico e dar ao pobre. Novamente, não temos isso na Escritura. Nós temos sim inúmeros exemplos, inúmeras admoestações para que o rico dê ao pobre. Temos no Antigo Testamento leis que permitem e leis que orquestram a vida civil de maneira que o pobre também seja contemplado em diversas situações. Todavia, nunca é um retirar forçosamente do rico para dar ao pobre. Essa ideia é bastante equivocada e você procura por toda a Escritura e também não encontra. Em sétimo lugar, o esquerdista, a doutrina de esquerda, não entende a lei de Deus no Antigo Testamento. Pegue alguém que defende a doutrina de esquerda e ele muito provavelmente vai pegar Atos dos Apóstolos, vai pensar alguns textos e nunca vai citar, ou quando vai citar, muito pouco o Antigo Testamento. E você só consegue entender a lei de Deus através do Antigo Testamento no primeiro momento. Então, o esquerdista ele não entende como é que era feito, como que o sistema tributário do Antigo Testamento, como é que era o Código Civil deles, como é que era o Código Penal, como é que era a espécie de constituição que eles tinham. O esquerdista ele não entende isso. Ele lê somente fatos, mas não sabe toda a teoria por trás desses fatos e por isso erra constantemente. Finalizando, em oitavo lugar, o esquerdista acredita que Jesus e os discípulos eram comunistas. Citam lá Atos dos Apóstolos, como falei agora há pouco, dizendo que naquele momento eles vendiam e tinham tudo em comum. Mas nós vemos no caso de Ananias e Safira, que os apóstolos mesmo demonstram para eles que eles não precisariam vender. Ou seja, se é que havia uma espécie de comunismo, faziam de bom coração, não eram forçados a isso. Eles faziam porque eles estavam ali, o Senhor havia prometido as bênçãos dele, também havia prometido de que aquela terra ela seria destruída, como aconteceu no ano 70 depois de Cristo, e aqueles irmãos resolveram vender e se ajudar, o que é plenamente válido nos dias de hoje, mas nunca foi forçado pelo Estado. Então, Jesus, nem os discípulos, nem qualquer pessoa na Bíblia foi um comunista e muito menos um socialista. Em nono lugar, o esquerdista, ele distorce valores bíblicos que são importantes. Você pega a doutrina de esquerda, ela é contrária ao ensino sobre a família, ela é contrária sobre o ensino de casamento, ela é contra a questão das autoridades. Tudo que o esquerdismo prega nesses sentidos e em outros vai contra aquilo que a Bíblia diz. Então os valores de esquerda não são os valores da Bíblia. Em último lugar, o esquerdista ele não acredita na unidade das Escrituras. E por que digo isso? Porque ele pega textos isolados e faz disso a sua regra. Ele pega textos fora do seu contexto e começa a falar dizendo que aquilo ali, por si só, na sua literalidade, basta para ensinar por toda a Escritura. E quando você vai ler outros textos, eles se complementam e muitas vezes dão mais luz àquele texto que o indivíduo pegou. Então, rapidamente, foram essas 10 razões pelas quais o cristão não pode ser um esquerdista. Eu, em outro tempo, e tantos outros cristãos já defenderam ideias erradas. Então, se você tem assim um viés de esquerda, se você quer fazer o bem a outras pessoas, saiba que a Bíblia ela tem razões muito boas e ela tem propósitos e ela tem planos, direções muito excelentes para ajudar o próximo, mas com certeza não é através do viés esquerdista. Então fica a sugestão, estude um pouco, pergunte para aqueles que sabem um pouco mais, deixe do esquerdismo, nem direi vá para os de direita, porque também às vezes algumas noções equivocadas de Estado, mas procure se alinhar mais com a Escritura, mais com a Bíblia, para que você possa ser um cristão mais coerente com a Palavra de Deus. Um abraço.